E aí, terceiro ano, hoje nós estamos aqui mais uma vez, eu e a Amora. Dá um tchau para os meninos, Amora, fala com eles, para a gente ter nossa aula de história. E antes de ter nossa aula de história, vamos pedir a Deus para nos abençoar, vamos pedir a Deus para nos dar força, para aguentar esse tempo de pandemia, que está muito difícil para todo mundo, está muito complicado, muito estressante, né? Todo mundo em casa. Então aproveite para fazer outras coisas, aproveite, gente, tá bom? Para estudar, para brincar, para fazer tudo que você não tem tempo de fazer, para assistir seu programa favorito, tá bom? Certo? Vamos lá? História. Nós vamos falar sobre história, especificamente sobre registros históricos. Eles trazem informações do passado, de pessoas, coisas, objetos e qualquer coisa que possa registrar o passado. Objetos, textos, relato, que é conto ou fala, imagem, qualquer documento para comprovar se as informações são verdadeiras. Então, olha aqui, por exemplo, ó, aqui a família está vendo a foto dos passados, né, dos antepassados, que é avô, avó, bisavó. Aqui são objetos do passado, ó, de quando a pessoa era criancinha, por exemplo, né? E aqui uma pesquisadora estudando sobre o passado, né? Essas pessoas, esses profissionais que estudam essas informações do passado, essas coisas do passado, se chama historiador, tá bom? O historiador procura, através de vestígios, pistas, para saber o que houve no passado, para entender. E esses vestígios, dessas pistas, são deixados pelos nossos antepassados, avós, bisavós. E tudo isso eles analisam para ver e garantir que as coisas do passado são verdadeiras, tá bom? Bom, os vestígios e pistas são comumente chamados de fontes históricas. E a gente tem algumas fontes históricas, por exemplo, os documentos pessoais, a carteira de identidade. Peça para o seu papai e sua mamãe mostrar um exemplo de carteira de identidade, que se chama RG, ou Registro Geral. A certidão de nascimento, que é quando você nasce. A carteira de identidade é qualquer lugar que eu vou no Brasil, eu levo ela para identificar quem eu sou, que vem com o nome do pai, da mãe, etc, tá? As fontes históricas se dividem em 4. Quais são esses tipos de fontes históricas? Escrita, visual ou audiovisual, que é o filme, você vê, que é o visual, e áudio, você ouve, oral e cultura material. O que é a fonte histórica escrita? São registros escritos. Exemplos: documentos, cartas, livros, diários, jornais, tudo que eu escrevo. Visual ou audiovisual, o que é? São registros feitos por imagens ou filmes, fotos, filmes, obras de arte, pinturas, gravações, cartões postais que mostram a imagem e etc. Oral é aquilo que é transmitido pela fala, é uma tradição oral, ou seja, entrevistas, lendas, cantigas, etc. Geralmente, esse tipo de fonte histórica ou de registro histórico é feito quando a gente capta por gerações mais velhas, passando para as mais novas, né? Eles contam as histórias, cantam. E a cultura material são as que apresentam na forma de objetos. Exemplos: utensílios domésticos, por exemplo, aspirador em pó, né? Videocassete, CD, TV, cerâmicas, construções, museus, igrejas, móveis, roupas ou vestimentas, adornos, que é a mesma coisa que joias, armas, ferramentas, instrumentos usados em rituais religiosos e etc. Ferramentas, por exemplo, pá, né? Armas, por exemplo, faca. Ferramentas, o martelo. Essas fontes históricas são encontradas em diferentes locais, geralmente em museus, através de arquivos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um jornal.
O jornal é escrito, então é o que? Uma fonte escrita. Aqui eu tenho a imagem de um diário, então é um diário, eu escrevi, portanto é um exemplo de uma fonte escrita. Já aqui eu tenho um panorama da gravura de como que era Curitiba, então é uma foto, tá vendo? Então é o que? Registro visual. E aqui o antigo mercado público, uma foto, ó, foto, tá falando, foto. Se é foto, é o quê? Fonte visual. Se tivesse um filme, fonte audiovisual, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de fonte oral. São os avós e os pais do menininho contando coisas sobre o passado. Cantando, contando, tá? E aqui eu tenho exemplos de fontes de cultura material. São objetos. Cerâmica, artefatos, coliseu, que é uma construção, né? E assim por diante. Aqui eu tenho um exemplo de uma carta, por exemplo, da lei da escravidão, da extinção da escravidão no Brasil, tá? Então, isso aqui é um exemplo de fonte escrita. Outros exemplos. Isso daqui é uma foto antiga. Então, é um exemplo de registro visual ou audiovisual. Aqui é uma carta, portanto, é escrito. É um exemplo de fonte escrita. Isso aqui é uma cerâmica. Leia aqui, ó, a legendinha, tá bom? Então, é um exemplo de fonte de cultura material, tá bom? Deixa eu ver se a gente tem mais alguns outros exemplos. É isso aí, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham um bom estudo e até a próxima. Bem, gente, a professora foi bem sucinta, ela explicou bastante, né, pra gente. Eu creio que ficou tudo claro, né, sobre as fontes históricas. E agora nós vamos responder a nossa atividade, certo? Vamos lá? Vamos para a revisão das tarefas de férias de novo, certo? Vamos lá. Responda as perguntas a seguir de acordo com o texto. O que são construídos para manter os registros das fontes históricas? Hein? O que são construídos para manter esses registros? Bibliotecas, né? Livros, jornais. São esses vestígios, né, que são construídos para manter essas fontes históricas. As bibliotecas, os museus, os livros, os jornais. Lá é que ficam essas fontes históricas, certo? O registro das fontes históricas fica à disposição de quem? Dos historiadores, que são aquelas pessoas que estudam a história, né? Até ela mostrou a foto da historiadora, você vê que ela estava até de máscara, toda com luva, por quê? Para que a fonte histórica não se degrade, não se acabe, certo? Tem que ter o maior cuidado. Historiadores, os arqueólogos, eles também são pesquisadores das fontes históricas, esses arquivistas, esses profissionais que trabalham com isso, esses documentos ficam à disposição deles. AC, o que o boletim da escola registra, hein, gente? Registra a história pedagógica, né, de cada aluno, a história pedagógica durante um determinado período que o aluno estuda. Né, durante aquele ano, ele estuda a história pedagógica do aluno, a história pedagógica. Lá tem as pautas, lá tem as notas, lá tem relatório, se precisar. Tudo que o aluno tem no boletim escolar está lá, certo? É a história pedagógica do aluno. A Janânia está meio gripada, gente. Me desculpem. Vamos prosseguindo. Marque
os itens que representam fontes históricas. Livros, roupas, mapas, quadros. Adiante. Marque as pessoas que podem ter interesse em consultar os arquivos com registros históricos para exercer seu trabalho. Primeiro de todos, o historiador, né? Marca um xizinho. Bombeiro, não. Cabeleireiro, não. Professor, pode, sim, ele pode necessitar. Repórter também. Paleontólogo, sim. Paleontólogo também, ele estuda os arquivos, ele estuda os vestígios históricos, ele estuda as fontes históricas. Dando prosseguimento, quarta questão. O que são fontes históricas? O que são? Olha, as fontes históricas são os vestígios do passado, são que auxiliam o historiador a desenvolver pesquisas históricas, certo? Aqui nós não vamos escrever esses itens, apenas que ficam para vocês entenderem que são fontes históricas, são esses vestígios do passado que auxiliam o historiador a desenvolver as suas pesquisas, as suas hipóteses, certo? Letra B. A letra B. O que é preciso fazer com essas fontes históricas? Preservar, cuidar, né? Guardar num local seguro. Existem fontes históricas que são guardadas até em cofres, em museus, né? em bibliotecas, em vários lugares, mas elas têm que ser preservadas, certo? Bem guardadas, colocadas num espaço onde elas não se degradem, elas não se acabem, tá certo? C. Por que é preciso guardar as fontes históricas de maneira correta? Por isso, para que elas não se destruam ao longo dos anos, para que elas não se acabem, para que elas não deixem de existir. A gente tem que preservar as fontes históricas, porque elas são o nosso passado. O passado do nosso país, o passado da nossa vida, o passado da nossa família. Todo mundo tem fonte histórica, todo mundo tem passado, tem que preservar. Vamos adiante. Onde são guardadas as fontes históricas? Já foi falado, né? Museus, né? São guardadas em plásticos, bem guardadas em pastas. Às vezes até tem tipos de fontes históricas que são guardadas em vidros especiais, né? Certo? Elas são guardadas, tem que ser muito bem guardadas em espaços. No museu, por exemplo, quando a gente lá tem uma carta, alguma coisa, um documento histórico, ele é colocado num espaço assim que tenha como eu vou dizer, tem um local de destaque. Lá sempre tem que ter guardas observando aquilo, porque é para ser preservado, porque muitas vezes, gente, as fontes históricas, elas custam dinheiro, elas são valiosas até, certo? Então, elas têm que ser bem guardadas em cápsulas, certo? Bem guardadas em vidros temperados, né? Ser expostas, mas ninguém pode tocar nelas, não. Elas têm que estar ali resguardadas. Para quem os registros estão disponíveis? De novo, para historiadores, pesquisadores, arqueólogos, paleontólogos, antropólogos, arquivistas, todas essas pessoas, até mesmo professor, repórteres também podem consultar as fontes históricas, os registros históricos, tá bom? Certo? A nossa revisão acabou e nós vamos nos ver na próxima aula, tá certo, gente? Um beijo para vocês.